Vamos orar mais uma vez. Pai, nós precisamos que o Espírito Santo, concedido pelo Senhor, atue aqui entre nós. Então te pedimos, Espírito Santo, mostra o que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Que essa noite a gente compreenda mais e melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Numa ocasião como esta, de completar mais um ano, é muito importante nós relembrarmos os fundamentos da Igreja de Cristo e os propósitos que o Senhor estabeleceu para a comunidade que reúne os seus seguidores. Porque nós não queremos apenas existir como uma instituição religiosa que define seus fundamentos, que define seus propósitos. Nós queremos ser sempre o organismo vivo do Senhor Jesus, o organismo vivo que é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, que a igreja, tem uma cabeça, e esta cabeça é o próprio Senhor Jesus. E nas Escrituras Sagradas nós vemos a manifestação dos pensamentos desta cabeça. Nós vemos o registro das palavras desta cabeça. Então não é do pescoço para baixo que nós vamos definir os nossos propósitos, mas o que nós recebemos da cabeça, e a cabeça da igreja, como diz a palavra, é Cristo. E Jesus estabeleceu então qual deveria ser a marca pela qual a comunidade dos seus discípulos deveria ser conhecida. Em João 13:35, está registrado o seguinte dizer de Jesus: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Às vezes, as comunidades locais se esforçam para ter determinadas marcas, para serem conhecidas por determinadas formas. Bem, Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que flui entre nós. Então, nós não devemos e nem precisamos ser criativos, porque Jesus está apontando diretamente, olha, a marca, a impressão digital da igreja no meio desse mundo precisa ser o amor. E esse amor, ele precisa ser expressado, não pode ser apenas um amor sentimental, ou um amor como uma declaração de amor. Ele precisa ser expresso em todas as direções, de maneiras concretas. E o que nós vamos fazer agora é olharmos para o início da igreja, para a primeira comunidade de discípulos registrada lá em Atos capítulo 2. E nós vamos perceber que são marcas da igreja que expressam o amor, que elas não deveriam fazer parte apenas da igreja lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Como comunidade discípulo local, cada uma das igrejas locais tem uma grande liberdade para peculiaridades. Então, por exemplo, a Igreja Batista tem algumas peculiaridades, a Assembleia de Deus tem outras peculiaridades, Encontros de Fé tem outras peculiaridades, Sara Nossa Terra tem outras peculiaridades, e nós temos liberdades para estas peculiaridades. Agora, o que nós não deveríamos ter liberdade é para decidir que marca nós vamos deixar no mundo, e como essa marca deve ser deixada no mundo. E aí, olhando então para a igreja em Jerusalém, nós vamos olhar a igreja com estas marcas distintivas, que deve estar presente em nossa comunidade, em nossa igreja local. Então, vamos ver como eles expressavam o amor e como nós devemos expressar o amor, porque isso é coisa de igreja, isso é coisa da igreja do Senhor. E a primeira expressão de amor da igreja que nós vamos ver é a expressão de amor por quem ainda não é salvo. Nós chamamos os esforços para expressar este amor, nós chamamos as ferramentas, os recursos, as estratégias para expressar esse amor de missões. Só que quando a gente só fala de missões, a gente esquece que missões não é um fim, missões é um meio. Porque infelizmente, tem pessoas que amam mais fazer missões do que amar as pessoas a quem a missão de Deus se direciona. Tem muitas pessoas tão encantadas com o fazer missões, tem pessoas tão encantadas com o ide, mas que não são movidas
pelo combustível certo, que é o amor. Então, missões se justifica porque é feito em amor e deve ser feito em amor. Atos 2, 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E isso aqui é o amor rompendo barreiras na prática, porque esse contexto aqui é um contexto religioso em Jerusalém, no judaísmo, no qual tinham muitos requisitos para que alguém fosse aceito na comunidade judaica, na comunidade religiosa. E mesmo que fosse aceito na comunidade religiosa, talvez não fosse aceito em todos os níveis desta comunidade. E aqui nós vemos que assim, num só dia, 3.000 pessoas, não dá para entrevistar todo mundo, não dá para falar com todo mundo, não dá para checar passado de todo mundo. 3.000 pessoas agora acrescem a comunidade de discípulos. Com o passar do tempo a gente perdeu isso, né? Com o passar do tempo, a gente quer alvará de folha corrida, a gente quer os antecedentes, a gente quer 3 referências comerciais, 3 vizinhos falando, né? Para a gente ver e tomar uma decisão. A Igreja Batista, da qual nós fazemos parte, em algum momento ela passou a votar se nós aceitaríamos as pessoas como membros da igreja. Você consegue imaginar isso acontecendo aqui em Jerusalém? Não, isso é uma invenção de muitos séculos depois, que não expressa o amor porque verifica as condições de vida das pessoas e não as condições de vida de Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o que abre as portas para receber aqueles que creem no seu nome. E nós vemos aqui que nesse dia que 3.000 pessoas chegam, mais de 3.000 pessoas chegam, que elas aceitaram alguma coisa. E você não pode aceitar o que não é lhe oferecido. E o que nós vemos aqui é o evangelho sendo oferecido às pessoas na pregação de Pedro neste momento. Pedro compartilhando o evangelho, mostrando as coisas como elas são. Ele não está trazendo açúcar no discurso, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, os atos de vocês participaram da morte de Jesus. E o pessoal ficou apavorado e disse: o que nós vamos fazer? E aí o apóstolo Pedro vai falar sobre o evangelho de Cristo, vai entregar o evangelho de Cristo, porque esta comunidade de discípulos está impactada com o amor de Jesus, e este amor vai fluir na direção daqueles que ainda não conhecem o Senhor. João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma maneira que eu gosto muito de resumir esse versículo é: porque Deus amou, salvou. Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Porque Deus amou, salvou. Porque Deus amou, enviou Jesus. Mas olha que interessante, lá em João 20, Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. A gente precisa fazer essa ligação aí. Se está dito que Deus por amor enviou Jesus, e se Jesus disse: assim como o Pai me enviou, e como é que o Pai enviou Jesus? Em amor. Assim eu envio vocês. Aquele amor que flui do coração do Pai, se concretizando na vinda de Jesus, Filho de Deus, a esse mundo, é o que Jesus espera que a gente continue entregando. É um amor que vem, nos preenche, e que nós celebramos, e que nós compartilhamos, porque Deus amou, enviou Jesus. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio assim vocês. O nosso existir aqui em Caxias do Sul, o nosso existir aqui neste mundo, é um existir que se justifica na condição de enviados em amor, enviados para amar. Então, a tarefa de evangelizar e fazer o que nós chamamos de missões não pode ser um fim,
não pode ser uma simples tarefa, mas sim um meio de entregar o evangelho de amor, permitindo que as pessoas recebam esse amor e também possam assim passar a amar com esse mesmo amor. Igreja que não evangeliza é igreja que não ama. Igreja que não ama não evangeliza. Às vezes a gente se preocupa muito sobre como fazer as coisas, mas eu não sei evangelizar. Sabia que você não precisa saber evangelizar? Você precisa saber amar. Porque quando você ama, você faz o que é necessário. Por exemplo, essa madrugada nasceu Pedro, filho da Carla e filho do Felipe. Eles sabem ser pais, sim ou não? O que você acha? O Felipe e a Carla não têm quer dizer, não vou dizer que eles não têm a menor ideia, porque a menor ideia eles devem ter. Mas é na prática agora que eles vão saber o que é ser pai e mãe. Mas o que já acontece em relação ao Pedro? Eles amam o Pedro. E porque eles amam o Pedro, eles vão fazer o que é necessário. Porque você faz o que é necessário quando você ama. Então você não deveria se preocupar se você sabe evangelizar ou não. Você tinha que se preocupar, você tinha que avaliar se você está amando as pessoas que não conhecem Jesus e estão ao seu redor. Como comunidade, a gente ama aqueles que estão distantes. Há 2 domingos atrás nós pensamos no contexto da igreja perseguida. Mas você é um missionário, você é um enviado, você é enviado no seu trabalho, no seu contexto familiar, no lugar onde você mora. Se você ama, você vai saber o que você precisa fazer. Então a gente tem que desmistificar esse negócio, né? Tem uma muito conhecida missionária no meio batista, que é a Nauzira. E a Nauzira, durante muito tempo, ela foi missionária na África. E ela disse, olha, quando ela foi, né, quando teve essa possibilidade dela ir para a África há décadas atrás, ela disse, olha, eu não sei evangelizar. E estão querendo que eu seja missionária na África. Eu vou, porque eu não sei evangelizar, mas eu sei amar pessoas. Então eu vou. E ela se tornou uma das grandes missionárias nesse mundo. Agora, já ela voltou ao Brasil e ela trabalha na capacitação de outros missionários. E a gente não pode pensar que a capacitação é dizer, você tem que dizer isso, você tem que falar desse jeito, porque isso é estratégia e às vezes não difere muito de uma estratégia comercial. A capacitação é capacitação, primeiro que vem de Deus. Todo o amor que nós precisamos entregar, Ele nos dá antes. E aí então, olhando para aquela pessoa, pensando naquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa, compartilhando a vida com aquela pessoa, é que você vai evangelizar, que você vai testemunhar de Cristo. E como nós queremos ser uma igreja que não apenas sabe o que se deve fazer, mas que faz, eu quero que nesse momento a gente aproveite uma oportunidade para intercedermos pela salvação dos nossos familiares e dos nossos amigos, colegas de trabalho, de estudo. Então nós vamos ter um tempo agora para você interceder. E eu gostaria muito que você intercedesse agora pela salvação das pessoas que o Espírito Santo trouxer à sua memória. Mas que você interceda pela sua própria vida. Pede, Senhor, me dá mais amor por essas pessoas. Senhor, me leva a amar na prática essas pessoas. Me leva a não ver essa pessoa apenas como um sócio, como um colega, como um parente, mas me leva a ver essa pessoa ou essas pessoas como Tu olhas para elas. Vamos fazer isso? Vamos interceder agora pelas pessoas que você sabe que não conhecem a Jesus. Agora você vai orar pela salvação delas e pela ação da fé na sua vida em relação a elas. Vamos fazer isso. Senhor, esses nomes que Tu mesmo tem trazido agora à nossa memória, nós intercedemos a Ti por eles, pela salvação da vida destas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, muito em breve nós queremos agradecer
a ação poderosa do Teu Espírito na vida delas. Nós queremos cultuar ao Senhor com elas, nós queremos edificá-las com a Tua palavra, sermos edificados por Ti também através da vida delas. Queremos que essas pessoas que hoje pertencem às trevas, pessoas que hoje estão no mundo, sejam nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo. Salva essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. E nos desperta, nos lembra da missão, nos lembra que somos enviados com estas pessoas para amarmos com o mesmo amor que recebemos, amor que vem de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Nós vemos também que fazia parte da igreja no seu início a expressão de amor pela palavra de Deus. E nós chamamos isso de discipulado. Discipulado tem vários conceitos, né? Discipulado, sobretudo, é um processo no qual o discípulo vai caminhando com o seu mestre, que é Cristo, e se desenvolvendo com o mestre. Mas quando olhamos para o registro da palavra de Deus, quando crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, sobretudo revelado nas Escrituras, nós também chamamos isso de discipulado. Discipulado é uma expressão de amor por quem o Senhor é e pelo que o Senhor disse. E às vezes é interessante a gente viajar um pouquinho da língua portuguesa lá para a língua em que as Escrituras foram escritas originalmente. E esse texto aqui ele foi escrito originalmente na língua grega. E a raiz da palavra grega que foi traduzida aqui por perseveravam, pode colocar o versículo 42, e perseveravam, obrigado Aninha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse perseveravam, se ele fosse traduzido bem à risca, com a raiz da palavra, significaria que eles existiam na doutrina dos apóstolos. É muito mais do que simplesmente ficar um tempo. Isso tem a ver com a dependência. A igreja de Jesus, quando ela começa, e assim ela deveria continuar, ela só existe na doutrina dos apóstolos. E ela só se mantém existindo na doutrina dos apóstolos. É o seu modo de existir na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? Bom, a doutrina dos apóstolos não é uma coisa que veio na cabeça deles ou mesmo que eles inventaram. Porque a doutrina dos apóstolos começava com o olhar para o Antigo Testamento, que é as escrituras que ele tinha. Muito obrigado, Edgar, bênção. Eles tinham as escrituras, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e o que os apóstolos faziam é explicar para o povo: este Messias esperado, este ungido prometido, este conhecido como Cristo, é Jesus de Nazaré. E isto aqui foi escrito a respeito de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que se enquadra perfeitamente nestas escrituras. Então, era assim que a doutrina dos apóstolos se estabelecia, a partir do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Como, por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, dizendo que aquelas coisas que nós temos lá no Antigo Testamento eram sombras de um corpo, que esse corpo é Cristo, né? Então, no Antigo Testamento, as pessoas olhavam, não sei onde é que está minha sombra está aqui. As pessoas, elas podiam olhar para a sombra, porque o corpo de Cristo não havia vindo à terra ainda. Mas Jesus Cristo veio à terra, então as pessoas não precisam mais olhar para a sombra, que é o registro do Antigo Testamento. As pessoas agora olham para o próprio corpo vivo de Cristo, é isso que está lá em Colossenses. E então, o que os apóstolos faziam na doutrina deles era dizer: esta sombra é de Jesus. E uma vez que esta sombra é de Jesus, eles apresentavam Jesus, continuando os evangelhos de uma forma aplicada à vida da igreja do Senhor Jesus. Então, a Bíblia que nós temos hoje, ela é o conjunto do que os apóstolos tinham e do que eles produziram a partir disso, sob inspiração do Espírito Santo de Deus. E o registro de tudo isso está no livro que nós chamamos de Bíblia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos olhando para este fundamento doutrinário, e eu acho que
um dos nossos pontos mais importantes é que nós, como igreja e como denominação, não temos um corpo de doutrinas. Nós temos uma declaração que é: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, fé e prática. Então nós não vamos inventar doutrinas, nós não vamos acrescentar e nós não vamos tirar. O que está na palavra de Deus é vivo e eficaz. O que está na palavra de Deus é inspirado por Deus, o que está lá serve para nós. E amarmos desta palavra demonstra que amamos aquele que falou estas palavras, porque você se importa com aquilo que a pessoa fala, se você se importa com a pessoa, não é verdade? Se você não se importa com a pessoa, você não se importa com o que ela fala, mas se você se importa com ela, você se importa com o que ela fala. Se você de fato ama Jesus, você ama as palavras de Cristo. Então, por isso, essa deve ser uma marca distintiva da igreja: amar a palavra de Deus. E eu sou muito grato a Deus, porque o amor à palavra tem sido uma característica da nossa comunidade de discípulos de Jesus. Vou compartilhar com você uma informação muito importante. Cerca de 86% das pessoas que se tornam membros da nossa igreja, 86%, dizem que o fato de Jesus ser o centro e as escrituras sagradas serem a base é o motivo que levou elas a decidirem congregar conosco. 86%. E para nós isso bate, porque Jesus é o centro desta comunidade, as escrituras são a base que apontam para este centro. Então não há muito o que falar em relação a esta centralidade da pessoa de Cristo, de acordo com as escrituras, como comunidade. Mas há muito a falar sobre se isso reflete a vida prática de cada discípulo e de cada discípula. Ou seja, o quanto você ama a palavra de Deus. O quanto você expressa esse amor à palavra, dando espaço à palavra na sua agenda, na sua rotina, no seu dia a dia. Tem uma música que eu cantava quando era criança, eu acho que muitas pessoas cantavam, até vamos cantar aqui para ver se você lembra, que é uma letra muito simples: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem é que lembra aqui essa música? Eu acho que mais gente vai lembrar agora. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Lembrou agora? Vamos de novo? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Desde criança eu canto essa música, mas não faz muito tempo na minha vida que eu passei a acreditar de verdade nisso. Porque toda vez que eu digo, depois eu leio, é porque eu creio que eu posso crescer, eu posso investir no meu dia sem meditar na palavra. Agora, de fato, se eu creio que eu preciso da palavra de Deus para crescer, então eu não vou aceitar fazer nada sem ler a palavra de Deus, sem falar com o Senhor. Então, também, algo muito prático, eu quero encorajar você a continuar lendo as Escrituras se você está fazendo isso. Talvez você tenha começado no início do ano, que é o nosso encorajamento, a ler todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? Lendo bem pouquinho por dia, praticamente um capítulo por dia, você lê todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Esse guia de leitura tem no aplicativo da igreja. Talvez você tenha começado a ler toda a Bíblia em 1º de janeiro. Aí são 4 capítulos por dia, para você até o final do ano terminar. Se você começou, continue assim. Continue meditando na palavra de Deus. Se você deu uma parada, volta. Não importa onde você parou, não importa onde você caiu, volta e continua. Mas se você não tem tido
ou melhor dizendo, se você não tem investido tempo em expressar amor à palavra de Deus, eu quero encorajar você a você começar imediatamente. E eu tenho aqui um desafio, que você leia até o final do ano todo o Novo Testamento. Ah, é muita coisa. Olha, não é. Se você começar agora, se você ler 2 capítulos do Novo Testamento, até o final do ano você vai ter lido todo o Novo Testamento. Olha que maravilha, 2 capítulos por dia você lê até o final do ano. E isso, se você começar até o dia 1º de julho, tá? Eu fiz as contas assim, generosamente, começando 1º de julho. Tá? E mesmo se você começar em 1º de julho, é 1, alguma coisa de capítulos por dia, mas fica chato ler 1, alguma coisa, né? Então lê 2. E aí você vai com certeza ler a Bíblia, todo o Novo Testamento até o final do ano. E se você quiser ler toda a Bíblia a partir de hoje, em um ano, 4 capítulos por dia. Agora, é importante você confrontar a si mesmo. Assim, eu creio que as Escrituras são divinamente inspiradas, porque se eu creio, eu quero essa inspiração de Deus na minha vida. Eu creio que eu preciso fundamentar minha vida nas Escrituras. Eu creio, bom, então eu preciso fundamentar minha vida nas Escrituras. Eu preciso de fato investir nisso. Então, meu irmão, minha irmã, se você crê que precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que está registrado nas Escrituras, não tem outra coisa a fazer. Se joga na palavra de Deus, se lança na palavra de Deus, abraça a palavra de Deus, enraiza a tua vida na palavra de Deus. Porque deixa eu dizer para você, nós temos muitas fontes de informações. As pessoas ouvem podcast, as pessoas assistem vídeos no YouTube, as pessoas assistem pregadores na televisão, as pessoas leem na internet. E o que eu estou vendo, meus irmãos e minhas irmãs, com muita tristeza, as pessoas cada vez mais confusas. E eu cada vez mais em silêncio, porque quando na confusão não adianta você querer falar alguma coisa, porque parece que fica mais confuso ainda. As pessoas estão muito confusas, porque elas estão com muita fonte, e elas não sabem mais discernir o que é verdadeiro do que não é. Tem a verdade preferida e a mentira preferida. Então eu quero que isso seja mentira, isso é, eu quero que isso seja verdade, isso é. E as pessoas estão confundindo tudo. Mas deixa eu dizer para você qual é o antídoto. É você ter a base sólida da sua cosmovisão nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz: analisem tudo e retenham o que é bom. Mas você tem que ter um parâmetro para o que é bom. E de onde que vem esse parâmetro? Vem da revelação da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Onde é que essa vontade está registrada? As coisas para nós vivemos, as cumprimos e ensinamos os nossos filhos estão nas Escrituras. Então fundamenta a tua palavra aí. Te joga na palavra. Continuamos a olhar as marcas da igreja, nós vemos a expressão de amor pela família na fé, que nós chamamos de comunhão. Versículo 42 continua, né? Eles também existiam na comunhão. Veja, eles perseveravam, que nós sabemos que talvez não seja a melhor tradução, eles existiam na doutrina, eles existiam na comunhão. Ou seja, a comunhão era um modo de ser da igreja. Era tanto um modo de ser da igreja que ele sentiu a necessidade de se ver todos os dias. A gente confundiu isso e teve a necessidade de fazer culto todos os dias, né? Tem comunidades que você tem que cultuar todos os dias, se não for você está em pecado. Mas não é culto necessariamente todos os dias, é comunhão todos os dias. E esta comunhão em si é um culto a Deus. Porque as expressões de louvor ali, como a gente vai ver, estão fluindo desta comunidade. Eu sei que hoje a sociedade é muito complexa e é praticamente impossível nós vivermos todos os dias juntos, principalmente agora na pandemia. Mas a marca da comunhão, ela precisa estar presente, né? E que tempo desafiador é esse que nós estamos vivendo? A gente está achando jeito de fazer isso. Porque uma conclusão que nós chegamos é que a pandemia não nos autoriza a parar de fazer as coisas que o Espírito Santo quer que a gente faça. A pandemia, ela requer que a gente faça estas coisas de forma diferente. Então, por exemplo, como é que a gente está se reunindo em grupos durante a semana? Não presencialmente, a gente não quer levar Covid da casa de um para outro. Então, nós estamos nos reunindo online. Existe aqui na igreja os pequenos grupos de comunhão online, a gente se reúne pelo Google Meet. E deixa eu dizer para você, o meu pequeno grupo, e eu tenho tido notícia dos outros pequenos grupos,
é que os pequenos grupos têm sido lugares de milagres. Até agora Deus tem não só respondido todas as orações que nós temos feito, mas tem dito sim para todas as orações que nós temos feito. Se Ele vai continuar dizendo sim, eu não sei, mas até agora, o que nós temos colocado em oração, o Senhor tem dito sim. E ali nós temos repartido a vida, aprofundado relacionamentos do jeito que dá. É o primeiro lugar que a gente compartilha uma alegria, o primeiro lugar que a gente compartilha um motivo de oração é no pequeno grupo. Porque a gente não quer perder essa característica, a gente não pode perder essa característica de igreja, que não é igreja auditório, mas igreja que é igreja na prática, na comunhão, como um modo de existir. Se você não faz parte de um pequeno grupo, mas você entende que isso é marca de igreja, é marca da igreja de Cristo, você pode me mandar um WhatsApp, que eu vou ajudar você a ser inserido num grupo, que o dia seja melhor para você, que o perfil case melhor com você, mas não fique de fora. Nós temos vivido coisas maravilhosas em comunhão, através da nossa fé repartida em grupo. E em relação a esta comunhão dominical aqui, nós temos tido todos os cuidados possíveis. Nós temos, quando você entra lá, tem álcool em gel para você pisar e sair na sua mão, não precisa nem tocar em nada. Depois aqui dentro tem álcool em gel espalhados. Nós temos as cadeiras em configurações diferentes, né, para que pessoas da mesma família sentem-se juntos. Nós aumentamos os espaçamentos, mas pessoas que não são do mesmo núcleo familiar deixam uma cadeira entre outra cadeira. E em 1 ano e 3 meses de pandemia, ninguém pegou coronavírus em uma reunião nossa. Ninguém. Em 1 ano e 3 meses. Isso é milagre? Pode ser. Mas eu acredito muito no resultado da prudência. E nós temos sido prudentes. A gente não tem usado máscara para o inglês ver. A gente tem usado máscara porque nós sabemos que 1 mais 1 é 2. A gente vê o quanto diminuíram as doenças de infecções respiratórias, por exemplo, das vias aéreas, né? Pessoas como eu, que recorrentemente tinham infecções de garganta, 1 ano e 3 meses não tem infecção de garganta. 1 mais 1 é 2. Você está mantendo o distanciamento, você está usando máscara, essa máscara funciona como barreira. É uma barreira 100%? Não é. Mas é uma barreira que para nós demonstra amor. E é tão interessante que hoje no culto de ceia a gente recebe novos membros, né? Recebemos hoje pela manhã, vamos receber outros agora pela noite. E um dos motivos que fez uma família inteira decidir congregar aqui conosco é porque eles viram a seriedade com que nós tratamos a pandemia. Eles perceberam que essa igreja ama quando cuida, quando nós cuidamos de nós e quando nós cuidamos dos outros. Então tem dado fruto até esse nosso cuidado, porque nós não queremos deixar de ter comunhão, mas não queremos ignorar agora os riscos que existem nessa comunhão. Então a gente toma cuidado. O que a gente tem pedido? Se alguém não está se sentindo bem, está com sintomas virais, e isso eu estou falando sem ter, mesmo que a pessoa não tenha certeza, porque se ela tem certeza que ela está com uma infecção viral, né, principalmente Covid, o que a gente está pedindo é: cultue conosco em casa, online. Isso é muito importante. Se você não está se sentindo bem, ou se você teve contato com pessoas. Então, por exemplo, o Fransley ele teve contato com pessoas que estavam com Covid. Contato. E ele ministra aqui no Recuperando a Vida. E pelo simples fato que ele soube que aquelas colegas tinham Covid, ele já avisou o Josiel, que é o líder do Recuperando a Vida, e disse: Josi, eu não vou ministrar no grupo do Recuperando a Vida, porque eu tive contato com pessoas com Covid. Isso é amor, isso é se importar. Por isso, há 1 ano e 3 meses, a gente tem sido esse lugar seguro. Quando eu digo lugar seguro, eu não quero dizer lugar infalível, porque a gente não pode negar o poder desse vírus. Eu perdi muitas pessoas muito queridas, muito próximas a mim, pelo poder desse vírus desgraçado, e nós estamos clamando em nome de Jesus pelo fim dessa pandemia. Irmãos, o que a gente não pode fazer é ofuscar essa comunhão e deixar de ter esta comunhão. Então, frequente, em condições de segurança. Em condições de segurança, frequente os cultos presenciais. Se você está em casa, eu quero recomendar a você: frequente.
frequente. Você não está fazendo nada errado agora de cultuar em casa. É uma alegria ter você cultuando aí, até porque se todo mundo que está assistindo em casa, participando em casa, viesse para cá, a gente estaria fora da lei, porque a gente teria ultrapassado o limite de pessoas aqui. Então, eu agradeço a sua compreensão. Mas não fique só em casa, a menos que você seja de um grupo de risco ou que você não esteja bem. Se programe para pelo menos quinzenalmente vir aqui, porque mesmo com máscara, a gente poder olhar nos olhos uns dos outros, a gente poder falar um pouquinho uns com os outros, mesmo que a gente não se toque, porque é importante não se tocar agora. Mas converse. Então, se você pode, chega um pouquinho antes do culto. Se você pode, se você tem um pouquinho de tempo, não vá embora correndo logo que termina a última música. Pergunte como é que seu irmão está, pergunte como é que sua irmã está. Ouça um pouco da história de vida das pessoas. Se você vê a necessidade, já ora com a pessoa aqui mesmo, na hora. A pessoa diz assim, estou bem, mas estou muito preocupado com meu filho. Vamos orar pelo teu filho aqui agora. Não ora com imposição de mão, não abraça depois da oração. Mas estas coisas fazem bem, elas são apropriadas. A gente não pode fazer tudo, mas não significa que a gente não pode fazer nada. Vamos manter esta marca da igreja, que é a comunhão. A próxima marca da igreja é a expressão de amor através de repartir, que para nós é o ministério. O versículo 42 continua dizendo e mostrando que a igreja, ela existe no partir do pão. Para nós, ministério não é um grupo de pessoas que tem tarefas em comum. Para nós, ministério é um encontro de pessoas para amar, repartindo. E esse repartir é atendendo necessidades específicas, reais, concretas. Para atender estas necessidades, nós precisamos repartir o nosso tempo, o nosso conhecimento, as nossas habilidades. Nós precisamos repartir os nossos recursos. É um modo de existir da igreja. A igreja que não reparte é uma igreja que não está existindo no fundamento do amor. Então nós precisamos deste uns aos outros, deste servir uns aos outros, desse dar e receber, deste receber e dar. Não como uma moeda de troca, mas como demonstração de generosidade ao dar e de humildade ao receber. Não dar para receber. Até porque tudo que nós precisamos dar, nós recebemos antes do Senhor. Uma coisa que nós temos dito e crido é, para amar, você pode completar isso? Para amar, quem que paga a conta? Se é para amar, Deus paga a conta. Porque olha que interessante, eles existiam no partir do pão. E quem é que dá o pão? Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a pedirmos o pão nosso de cada dia, não é? Vocês quando orarem, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, tarará, tarará, tarará. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós temos a consciência de que tudo que nós precisamos para viver, o nosso Pai nos dá hoje. E o que o nosso Pai nos dá, nós vemos repartido na vida da igreja. O que vem às minhas mãos da parte de Deus, pode ter certeza que não é só para mim. O que vem às suas mãos da parte de Deus não é só para você. O pão que vem de Deus está repartido na igreja. Está repartido na comunhão, está repartido com as pessoas que têm necessidade. E aqui nós temos um simbolismo desse repartir o pão. Mas quando os exemplos mais para frente são dados, se eles não tinham para dar, eles vendiam para poder dar. Porque eles existiam, sem que ninguém vivesse com acúmulo, enquanto outros tinham necessidades. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, ministério deve ser uma expressão de amor, e esta expressão de amor é olhar e ver a necessidade do outro, e então repartir com o outro. Reparta, divida, se disponha, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para este amor, e Ele faz isso nos dando dons
dons do Espírito Santo que são para edificação. Edificação é construção, ou seja, é para que sejam colocados nos lugares o material onde não havia aquilo, e que isso de uma forma organizada, liderada pelo Senhor nos termos da palavra de Deus, seja algo que vai produzir a glória de Deus. Mas nós estamos cada um colocando a mão na massa, cada um de nós investindo tempo, recursos que vêm do Senhor nessa edificação, que é sobretudo a edificação de vidas. Então, na prática, se você já está servindo no ministério, continue fazendo isso com amor e dedicação. Hoje pela manhã e hoje pela noite tem pessoas servindo para que essa celebração aconteça. Nesse exato momento eu estou servindo a igreja, compartilhando a palavra. A Liz está servindo aqueles que não podem audivelmente ouvir a palavra, então ela está servindo com libras esta mesma palavra aos nossos irmãos e irmãs surdos. A Ana está servindo na projeção dos textos que você vê. A Paulinha, minha esposa, está servindo no stream, que esta palavra está chegando em muitas casas nesse momento. A Sandra está servindo lá no Crescer Mais, compartilhando materiais de edificação, recebendo as contribuições da igreja. O Edgar está servindo no ministério de som. Ali o tempo todo o vento está muito alto, está muito baixo, você precisa corrigir. A Carol Lima, e eu não sei quem mais da equipe está lá ministrando aos juniores nesse exato momento. O Leandro Cover está servindo no ministério de estacionamento, cuidando dos carros, para que você fique tranquilo, bem cuidado, pode cultuar. E aqui nós não nos importamos com o que nós vamos fazer, desde que nós sirvamos. Irmãos, eu sou o pastor presidente dessa igreja, e uma das coisas que eu mais fiz nesses 12 anos que eu estou aqui, uma das coisas, assim, se não a segunda, a terceira coisa que eu mais fiz recorrentemente foi limpar essa igreja, foi varrer essa igreja, foi jogar balde de água ou recolher a água que caía nessa igreja. Desde quantas vezes, enquanto tinha problemas lá no forro, as pessoas chegaram para cultuar e não para nadar aqui, porque eu e os outros pastores viemos secar a igreja, porque a gente não se importa. Para que quando as pessoas chegassem aqui, aí a gente se importa. Elas se sentissem amadas, tendo um ambiente onde elas possam cultuar. O Leandro, que está cuidando de carros lá, é um empresário. Um pouco ele está em São Paulo, um pouco ele está aqui, um pouco ele está em Santa Catarina, resolvendo coisas, cuidando de empresa, mas está ali cuidando de carros. Porque ama a igreja, porque ama as pessoas, porque se importa que as pessoas cheguem, tenham de colocar o seu carro, já recebam um sorriso lá na chegada. E é assim. Eu podia citar tantos exemplos. Então, se você está envolvido em ministério, continue amando, continue servindo. Mas se você não está, urgentemente, você precisa entender que o partir do pão não é uma retórica, não é um discurso. O pão precisa ser partido mesmo. Literalmente, hoje, o Ministério de Ceia partiu o pão, né? Eu não falei, eu tinha falado no início lá que o Jaime tinha preparado aqui, mas hoje, desde de manhã, o Guto e a Karine estavam literalmente partindo do pão aqui. Tem que colocar a mão na massa, tem que se envolver. O pastor Felipe, que é da equipe, faz parte da gestão de ministério, está de férias agora porque nasceu o Pedro. Então me procura nesse período para eu ajudar você. Tem pão para ser repartido, me procure. Próxima marca da igreja é expressão de amor. A última marca que eu quero compartilhar hoje é expressão de amor pelo Senhor. E é o que nós chamamos de adoração. Versículo 42 e 43, 42 continuando. Eles existiam nas orações, e em cada alma havia temor. É importante entender esse temor aqui, tá? Porque o que eles estavam experimentando aqui era um misto de alegria, a gente vai ver mais para frente, alegria e singeleza de coração, mas o temor também. Mas esse temor é diferente do medo que a gente via no povo no Antigo Testamento. Se você conhece um pouco as Escrituras, você deve lembrar que quando Deus estabeleceu a lei para Moisés, e o povo viu as manifestações de Deus no monte, você lembra o que o povo pediu para Moisés? O povo pediu para Moisés o seguinte: Moisés, fala tu com Deus, e que Deus fale só contigo, porque a gente não quer ver Ele, a gente não quer chegar perto, porque a gente tem medo de morrer. Então fala tu com Deus. Então era medo.
Agora aqui em Jerusalém, esse mesmo povo que vem com essa ideia de Deus, um Deus que deve ser temido no sentido de não podemos nem chegar perto dele, é uma comunidade que agora experimenta a presença de Deus. Só que é uma comunidade que agora experimenta a alegria da presença de Deus, mas desse Deus cujos pais, avós, bisavós, tataravós e gerações vêm falando que era um Deus que a gente não podia nem chegar perto do monte quando ele está no monte, porque senão a gente morre. Mas olha que interessante, João, que estava junto aqui nesta comunidade, depois ele vai escrever que a palavra se tornou carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a palavra, ou uma tradução que eu não gosto muito, verbo, né, porque palavra é mais geral do que verbo, verbo é um modo da palavra que é muito específico, e Jesus é o logos de Deus, Jesus é a palavra de Deus que tornou-se carne e habitou entre nós. Mas, não sei se você lembra, ou vou contar para você agora, quando Deus tirou o povo do Egito e estava levando em direção à terra prometida, Deus viu como esse povo era, e sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, eu não vou poder ir no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, vão morrer todo mundo, vai morrer geral, porque vocês são um povo impuro. Se eu for no meio de vocês, vocês morrem. Então Moisés, eu vou daqui, ó. E aí Deus vai conduzindo através da nuvem e do fogo, porque se Deus conduz do meio, morre todo mundo. Mas o que essa comunidade de discípulos aqui vai experimentar através do derramamento do Espírito Santo é a presença viva de Jesus, porque a palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Habitou, pensa, isso era impensável, isso era um absurdo imaginar que o Deus Todo-Poderoso agora habitaria no nosso meio, e Deus então está habitando no nosso meio, nós não estamos morrendo. Então dá para entender um misto de sentimento dessa comunidade, alegria, singeleza de coração e temor. Esse temor a Deus, que a igreja foi se apropriando dele, não como medo, mas como reverência ao grande e todo-poderoso Deus. Versículo 46 e 47 já está ali, né? Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E o que Deus, antes de nossa parte, quer algo, nos deu este algo. Ele nos amou. Ele nos amou profundamente. E nos amou e estabeleceu o maior e principal mandamento de todos, que é o quê? Que a gente ame Ele. Não é? Qual é o maior mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Jesus disse que esse é o maior mandamento. Ou seja, a coisa mais importante que Deus disse para a gente fazer é amar Ele. Mas nós não conseguimos amar a Deus. Não conseguimos. E esse mandamento está lá no Antigo Testamento há séculos e séculos e séculos e séculos, e ninguém conseguiu amar a Deus. Mas aí o que Deus fez? Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito. E quando Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, em amor, o amor chegou a nós. E agora o amor chegou em nós, e nós temos o amor, e com esse amor nós podemos cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus. Deus não pede nada para você que Ele não tenha dado antes para você. Deus não pede para você fazer nada que Ele não tenha feito antes por você. Esse é o nosso Deus. Então o que nós vemos aqui na primeira comunidade de discípulos é esse relacionamento leve, mas reverente, mantido permanentemente em oração e louvor, louvando a Deus. Que o nosso louvor a Deus esteja sempre em nossos corações, fluindo em nossos lábios como frutos de lábios que confessam o nome do Senhor, em todo o tempo, em orações faladas ou cantadas. E como um verdadeiro ato de comunidade, nós queremos reconstruir a nossa adoração coletiva.
nesses 27 anos que nós chegamos até aqui, graças a Deus, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós queremos olhar para um novo tempo de expressão de amor a Deus em nossos cultos. E nós não queremos decidir como será esse novo tempo. Nós não queremos que a banda decida, que os ministros de louvores decidam, ou que mesmo os pastores decidam. Porque quando a gente vê a primeira comunidade de discípulos de Jesus, nós víamos que o louvor fluía desta comunhão, que o louvor fluía dos corações. Então, por isso que é muito importante nessa construção desse novo tempo de adoração, você participar disso. Então, nós estabelecemos uma pesquisa, essa pesquisa foi construída junto com os ministros de louvor e adoração da igreja, em que nós queremos ouvir você. Nós queremos ouvir sobre presente, sobre passado e olharmos para futuro em relação à adoração da igreja ao nosso culto. Então, tem perguntas como, por exemplo, sobre que tipo de música, ou exatamente que músicas marcaram a sua vida cristã, músicas lá do passado. E a gente pergunta lá se são músicas da harpa cristã, do cantor cristão, do inário para o culto cristão. A gente pergunta se são canções que não necessariamente sejam de inários, mas sejam aquelas canções lá antigas, do Logos, do Vencedores por Cristo, né? Enfim, músicas que falaram ao seu coração, que você tinha e tem alegria de louvar o Senhor com elas, e você consegue ter esse momento especial, porque isso faz parte da sua história, não é? Também sobre o que como você cultua a Deus hoje na sua particularidade, né? Quando você está lá e dá um play no Spotify, ou em qualquer outro coisa de música aí, ou quando você acessa o YouTube, quando você, nem sei se alguém ainda escuta CD, enfim, o que você escuta no pendrive, o que você escuta? Que cantor, que cantora gospel, né, tem as canções com letras que você pega essa letra e você entrega para o Senhor em adoração? Quais são os estilos de música? A gente quer saber coisas bem práticas, assim, só estou dando exemplos, tá? A pesquisa é mais abrangente. Então, só estou dando exemplos, porque a gente quer que a adoração ela seja representativa. Uma das perguntas que está na pesquisa é: você se identifica com as canções cantadas aqui na igreja? Porque a gente não quer que você assista, a gente quer que você louve, então você precisa ter essa identificação. Então, por amor, o que as bandas vão entregar para a igreja, elas vão dar um passo atrás e dizer: igreja, como é que a gente vai louvar? Que canções a gente vai cantar? Né? Porque isso é igreja, nós queremos ser esse organismo vivo de Jesus. Então, nós vamos lançar essa pesquisa esta semana, ela já está pronta, a gente só vai compartilhar o link no WhatsApp dos membros da igreja, porque isso faz sentido para uma comunidade de discípulos, né? A gente não quer saber o que as pessoas em geral, nós queremos saber o que a comunidade, uma vez que todas as pessoas podem fazer parte da comunidade, porque ela não é uma comunidade fechada, né? Então, nós temos normalmente 3 grupos de pessoas caminhando num determinado período: os membros da igreja, os frequentadores assíduos que não são membros e os visitantes. Todos esses podem se tornar membros da igreja, mas nós entendemos que os membros da igreja decidiram ter os ônus e os bônus de oficialmente fazer parte da família, e são esses que nós queremos ouvir, são com esses que queremos construir um novo tempo de uma adoração que seja significativa. Lembra que eu falei para vocês que eu trouxe aqui 86% das pessoas que ficam na nossa igreja ficam por causa da palavra. E a gente olhou que o resto tudo ser 14%, a gente precisaria rever isso, né? Porque nem todo mundo vai se identificar com uma só coisa. As pessoas vão se identificar com vários outros pontos. E um dos pontos que nós queremos que seja mais representativo é a área do louvor e da adoração. Então, a gente quer ouvir a igreja e não impor isso para a igreja, certo? Que isso seja orgânico, que isso seja vivo. Então, preencha essa pesquisa. Você, para ficar à vontade, não vai precisar colocar o seu nome lá, porque daqui a pouco você vai dizer que gosta de sertanejo universitário, vai ficar com vergonha, e aí diz: o pastor vai olhar para mim e vai dizer que eu gosto de um sertanejo universitário, né? Então, nem vou ficar sabendo o que você vai preencher lá, né? O pastor vai ficar sabendo que eu sou velho porque eu estou botando aqui da harpa cristã, né? Pastor, não se preocupe, né?
Agora, se você não faz parte, você é membro da igreja, mas não faz parte do grupo no Whats, ou se você não tem familiaridade com preencher pesquisa pela internet, me pede ajuda e a gente preenche junto a pesquisa. Tá? O importante é que você faça parte desse tempo. Nós vamos fazer sempre a nossa parte, entendendo que o Senhor faz a parte dele que a gente não pode fazer. Versículo 47, que é o último texto que eu reparto aqui. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso o quê? Enquanto a igreja existia na palavra, enquanto a igreja existia na oração, enquanto a igreja existia na comunhão, enquanto a igreja existia no ministério, ou seja, enquanto a igreja existia fazendo aquilo para o qual ela existe, e Deus estava fazendo o que só Ele pode fazer, que é tirar vidas das trevas para o reino de seu Filho amado, para que estes agora filhos, agora família, também existam na palavra, existam na comunhão, existam no partir do pão, existam como a igreja deve existir. Então perceba que a igreja fazia coisas que deveria fazer, mas que na verdade eles não eram nada mais e nada menos do que instrumentos de Deus, que é aquele que de fato está agindo. Porque a palavra de Deus diz que é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Então a gente não pode ter ilusão que a realização é nossa. É dele o querer, é dele o realizar. Somos instrumentos. Se não for o Senhor a vida da igreja, a igreja não tem vida. E por falar em vida, é esta vida que nós celebramos, especialmente hoje, aqui com estas mesas postas, né? Até isso foi afetado pela pandemia, né? Em vez de termos uma mesa da ceia do Senhor, tem 4 aqui. Mas por prudência e precaução. Mas os princípios, a mensagem, a doutrina da ceia do Senhor continua sendo absolutamente a mesma. Que isto aqui é uma expressão de amor. Deus quer que a igreja de seu Filho Jesus expresse amor, porque o que Ele nos entrega é amor. E tudo que Ele espera de nós, Ele já deu antes. É interessante, né? Que o Senhor, a palavra de Deus diz que toda vez que nós fazemos esta celebração da ceia do Senhor, nós anunciamos o quê? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pensa comigo. Toda vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E por que Jesus morreu? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que maneira que Ele prova isso? Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos juntar essas duas coisas? Vamos juntar essas duas coisas? Toda vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor. Tá, mas e aí? Por quê? O que isso tem a ver? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então anunciar a morte do Senhor é lembrar que Ele morreu por amor. Morreu por mim, morreu por você. E vencendo, entregou esta vida para mim e para você. Por isso, nesse momento, vamos participar com alegria no coração, mas com gratidão no coração, porque isso é expressão de amor. Quando você pegar esse pão, quando você pegar esse cálice, você não está pegando um negócio que foi feito para julgar a sua vida. Tem muita gente que acha que o momento da ceia é um momento de julgamento. Não, o momento da ceia é um momento de demonstração de amor de Deus por mim e por você. Quando nós devemos examinar a nós mesmos, quando nós devemos ter consciência, discernir o corpo e o sangue de Cristo, a questão é se a gente entende o que a gente está fazendo, não se a gente acha que é digno de participar ou não. Porque quando alguém se acha digno de participar, perdeu a dignidade. Porque não há dignidade em mim e você. Tipo, se você faz as contas, você pensa assim, não, essa semana eu pequei, eu pequei bem pouquinho, porque eu não posso dizer que eu não peco, porque se eu disser que eu não peco, eu faço de Deus mentiroso, então eu pequei um pouquinho. Mas eu pequei bem menos do que no mês passado, então eu posso participar da ceia do Senhor, e esse é um grande pecado. Se você acha que a quantidade de seus pecados torna você
indigno ou digno de participar da ceia do Senhor. Esse é o grande pecado. Porque você não participa da ceia do Senhor pelos seus pecados, mas você participa da ceia do Senhor pelo que Cristo fez por você na cruz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você não pode fazer é viver no pecado, não se importar com isso e achar que Deus não se importa e vir aqui participar da ceia do Senhor, porque isso seria uma zombaria, isso seria uma afronta. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem claro. Você está fazendo um negócio sujo e você, nesse negócio sujo, está enganando pessoas, está ganhando dinheiro fácil do modo sujo que não deveria, e você não se importa de fazer isso. Olha, participar da ceia do Senhor sem se importar com prejudicar pessoas não combina, não combina. Entende? Eu estou trazendo aqui um exemplo, um simples exemplo. E esse exemplo que eu estou trazendo é para dizer, conviver no pecado, não se importar com isso e participar desse momento, isso é um problema. Mas agora, reconhecer-se pecador, isso não é um problema, isso é solução, porque isso tem a ver com arrependimento, que é mudar a sua mente. Arrepender, confessar e mudar. Então, neste momento, eu convido você, enquanto nós cantamos essa canção, assim, com muita calma, para não dar aglomeração, a vir aqui, passar um alquinho gel na sua mão que tem aí para a sua própria proteção, que tem aqui nas mesas, e voltar e esperar. E eu quero dizer que depois disso nós ainda vamos ter 2 momentos, então não vai embora depois que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, vamos nos colocar em pé e louvarmos ao Senhor e buscar os elementos da ceia.